Olá, cinéfilos! Trouxe para vocês os meus comentários sobre Valentes, filme que entrou bem de mansinho no catálogo da Star Mais nesta sexta-feira e que merecia bem mais atenção. Ele é dirigido pelo estreante Miles Warren, que drena sua inspiração do cinema do Barry Jenkins, o diretor do vencedor do Oscar Moonlight, Sob a Luz do Luar, e de Se a Rua Bill Falasse, e cuja inspiração não é apenas temática, mas também é estilística, como nós trataremos ao longo desse vídeo. O diretor inspira-se naquele criador anterior para fazer uma discussão sobre a violência, mas sobretudo sobre o amadurecimento da masculinidade em um jovem de 14 anos de idade, dividido em uma encruzilhada para decidir que homem ele quer ser no futuro e como essa construção desse novo homem vai provocar consequências ao redor. Mas antes que eu continue falando um pouco mais sobre Valentes, eu convido vocês para curtir, comentar e também inscrever-se no canal se você tem interesse em mais críticas de vídeo, porque, bem, você ajuda muito meu canal a crescer e não vai te custar muita coisa, não é verdade? Faz isso, vai! O protagonista é Darius, um adolescente de 14 anos que estuda em um internato de alto padrão e que vem passar as férias com os seus pais, a sua mãe biológica e o seu padrasto, que esforça-se do jeito que dá para tentar renovar a sua bolsa de estudos. Longe do centro onde ele estuda, longe do centro de sua convivência, ele recebe um fora de quem acreditava que seria sua namorada, mostrando-se bastante fragilizado e vulnerável com esse término do relacionamento, e ele ainda é espancado por um jovem no local. Enquanto caminha, lambendo praticamente as feridas da porrada que ele levou, ele encontra e se comporta um homem que ele vai descobrir ser, na realidade, seu pai biológico. E agora, Darius fica dividido entre essas duas figuras masculinas, essas duas pessoas que o inspiram a ser o homem que ele será no futuro. E essas duas figuras masculinas começam a travar uma guerra, a princípio tácita, depois expressa pelo controle do amadurecimento e pelo controle emocional de seus filhos. São muitos os elementos estilísticos que remetem ao trabalho de Barry Jenkins, a começar da trilha sonora, que parece drenar muita inspiração da obra de Nicholas Britell, em como ela evoca um aspecto meditativo, uma atmosfera mais propícia a essa contemplação e essa reflexão sobre o indivíduo que é Darius e sobre o tumulto interno pelo qual ele atravessa. A direção de fotografia aposta em primeiríssimos planos, em personagens cujo rosto ocupa praticamente a tela e flertam com o espectador. Encaram o espectador como se estivessem denunciando e confessando suas próprias dores emocionais. E a montagem tenta trazer de uma forma nítida essa turbulência emocional de um jovem garoto que não consegue se expressar. Ele engole esses sentimentos, ele engole essa fúria. E o fato de o ator que o interpreta ser ainda pequeno, ter uma estatura média para baixo, acentua mais ainda a inadequação que ele sente diante das figuras paternas, que são homens fortes, homens grandes. E ele fica dividido entre esses dois homens. E dividido entre esses dois homens, ele mal consegue cuidar de si mesmo. Para somar esses elementos emocionais, uma claustrofóbica razão de aspecto de 4:3, que na verdade é aquela tela aparentemente quadrada, diferentemente da tela widescreen que nós estamos acostumados. Uma tela que comprime os sentimentos de Darius, sufoca-o dentro daquele quadrado, quase não lhe dando opção para onde fugir. Uma tela que também torna difícil a interação entre os personagens, torna difícil o contato genuíno, a comunicação, de tal forma que você dificilmente verá dois personagens dividindo a mesma imagem. E mesmo quando eles dividem, essa divisão sempre é pautada por um ar de poder, de dominação ou de falsidade, ou mesmo artificialidade. Não há um sentimento genuíno de contato. Não há um sentimento que parte do desejo do personagem de estar próximo de outro. É praticamente uma convocação à qual Darius deve obediência, por se tratar de suas figuras paternas e também por se tratar de sua mãe. Portanto, estilisticamente, o filme tenta transformar a narrativa em um reflexo das dores e de todo o desgaste do amadurecimento pelo qual esse garoto atravessa. Já que ele não consegue expressar verbalmente, o diretor faz por ele, através da imagem, através de um estilo costurado
bem proximamente ao estilo de sua inspiração. E olha, eu consigo ver um futuro muito promissor para o diretor Miles Warren, mesmo que ele deseje seguir sua carreira inspirando-se de novo na obra do Barry Jenkins em vez de estabelecer um estilo próprio. É que ele tem um controle muito interessante de símbolos formais. Ele tem um controle muito interessante de como a imagem pode nos ajudar a contar as histórias. Em certo momento, o padrasto Malcolm, ele se mergulha nas sombras para esconder o seu rosto das mentiras que está contando. E essas sombras tornam praticamente impossível nós distinguirmos, nós enxergarmos o rosto daquele homem que está falando. Quase como se ele tivesse envergonhado de mostrar o rosto. Tamanhas mentiras que ele vem soltar para nós. Já em outro momento, Malcolm e Porter começam a brigar num gramado muito aberto e são iluminados intermitentemente por uma luz vermelha que, não apenas sinal de alerta, termina animalizando aqueles dois homens. Eles parecem duas bestas, duas feras disputando o coração do filho, enquanto na realidade eles estão mostrando o pior dos exemplos que os pais poderiam mostrar para eles, que é a associação entre masculinidade e força, entre masculinidade e agressividade, entre masculinidade e musculatura. Nós temos elementos muito sugestivos para tornar isso evidente dentro da narrativa. Seja o peso no banco de supino que Darius precisa retirar do suporte, mas não consegue erguer acima do peito, sufocando-o. Seja mesmo as brigas físicas em que tenta se decidir quem é a presa e quem é o predador, quem está por cima e quem está por baixo, afastando assim as personagens femininas desse polo e convidando só esses homens que acreditam mesmo que masculinidade é decidida no punho e não aqui e aqui. Diferentemente, é com a mãe que Darius aprende a dirigir. É com a mãe que ele aprende aquele símbolo que é mais remissivo à nossa habilidade de controle das nossas próprias decisões, a nossa agência. Tem um significado, portanto, metafórico, o significado de controle. O significado de, se você é capaz de controlar um carro, você é capaz também de começar a tentar controlar a sua vida. Quem ensina isso para ele é a mãe, não são os pais. A própria semelhança entre os penteados de Darius com os seus pais evidencia esse próprio questionamento da narrativa se a violência é uma característica genética herdada ou se ela pode ser desconstruída a partir do aprendizado, a partir do contato com sua própria sensibilidade, a partir do contato com sua figura materna nesse caso. Mesmo que Bruiser conte uma história que nós já conhecemos, uma história de amadurecimento, de um jovem que precisa decidir quem ele será, ele faz isso de uma forma emocionante, porque ele transforma a sua imagem em signo das emoções internas e das turbulências internas de seu pequeno protagonista, e também faz isso através de um estilo rigorosamente pensado para provocar um envolvimento tanto emocional quanto intelectual do espectador, enquanto assiste a esse jovem desconectado, seja do pai que se ausentou, seja do pai que, embora presente, também está ausente. Quando eu votei no júri do Festival de Toronto, eu gostaria muito de ter premiado Bruiser. Foi um dos filmes que eu levei ao debate. Não foi o caso, não foi o filme escolhido por nós e, ainda que eu tenha sido voto vencido, acredito que agora você tem uma oportunidade de ouro de descobrir esse filme, para o qual eu dou 4 estrelas em 5. E não deixe de voltar para mais críticas de filmes e séries que eu vou postando ao longo da semana. Tchau!